Boa tarde, meus alunos. Então, hoje, depois de algum tempinho, né, voltamos aqui aos nossos vídeos. Então, hoje, dia 23, vamos fazer a correção da atividade do PET 5, terceira semana de português. Vamos lá, então? Hoje, o texto, então, o vento e o sol. O vento e o sol. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desconsolado, o vento se retirou. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o seu esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o paletó. Então, vamos agora para as atividades. Qual o título do texto? Então, o título do texto é O Vento e o Sol. Letra B. O que o sol e o vento estavam disputando? Eles disputavam qual dos dois era mais forte. Era mais forte. Letra C. Qual dos dois conseguiu fazer o homem tirar o casaco? Foi o sol. Letra D. O que o vento fez ao perceber que não conseguia fazer o homem tirar o casaco? O que o vento fez? Ele se retirou. Letra E. Onde o sol estava escondido? Estava atrás de uma nuvem. Vamos para o número 2, letra A. Reescreva as frases substituindo substantivos sublinhados por pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais, pessoal? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, nós temos que saber, né, concordar, combinar aí, ó, né, os pronomes com os verbos. Então, olha aí a letra A, olha, o vento e o sol estavam disputando. Qual dos dois era mais forte? Então, aí, ó, vocês vão preencher aí com os pronomes ele, nós ou eles. Então, eu vou substituir o vento e o sol por um desses pronomes. Então, eu tenho que ver, né, o verbo aí, ó, estavam, né? Então, vamos lá. O vento e o sol, o quê? Então, se são dois, né? Então, vai ser o quê? Eles. Eu não posso colocar ele estavam disputando. Se o verbo estar aí está no plural, né? Estavam. Então, quer dizer que é mais de um, certo? Então, eu não posso colocar ele estavam ou nós estavam. Então, é eles estavam. Então, eu vou colocar aqui só o pronome, porque o meu espaço é pequeno, tá bom? Letra B. O vento começou a soprar com toda a força. O vento. Eu
começou? Está errado, né? Do verbo começar aí. Ele começou ou tu começou? Então, vai ser ele começou, porque está no singular aí, né? O começou aí, ó, está no singular. Como estavam lá, está no plural, tá? Então, muito bem. O vento começou a soprar com toda a força. Ele começou a soprar com toda a força, né? Então, foi substituído pelo pronome ele. Número 3. Na frase, você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O pronome se refere-se a você? B, ao vento? C, ao sol? Ou D, à nuvem? Então, ele se refere assim, ó, propôs o sol, retira-se para trás de uma nuvem. Ó, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. Esse se substitui quem? O sol, né? Então, vamos colocar um xizinho aí. Então, vendo novamente. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. Então, esse se está se referindo ao sol. Foi ele que se retirou para trás da nuvem. 4. Encontre no texto um pronome possessivo, ou seja, um pronome que indica posse e circule. O que é posse, gente, né? Eu me apossei disso aqui, isso aqui é meu, me pertence, né? Então, olha os pronomes possessivos. Meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seus, suas, vosso, vossa, vossos, vossas, entendeu? Então, são pronomes possessivos. Então, no texto aí, qual o pronome possessivo, né? Aquele que indica posse. Então, você vai circular aí no texto o pronome possessivo que você encontrou. Então, está aí, seu. Onde que fala lá, olha no texto. Olha, lá no último parágrafo. Desconsolado, o vento se retirou. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o seu esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o paletó. Certinho? Então, vamos para o número 5. Os pronomes demonstrativos são palavras que apontam, mostram um ser indicando proximidade. Estes, este, esta, estas, isto, esse, esses, essa, essas, isso, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. No texto vento e o sol, o pronome demonstrativo que aparece é aquele. Então, está demonstrando, né? Vamos ver onde que fica esse aquele aqui. De repente, ó, aquele que conseguiu fazer o viajante tirar o casaco, então ele foi apontado, né? Ele foi encontrado. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco, né? Será o mais forte. Então, este é o demonstrativo, o pronome demonstrativo. Muito bem. Então, essas são as atividades de português. Lembrando a vocês que, gente, o PET 5, nós já estamos aí na reta final, né? Nós já estamos caminhando aí para a 4ª semana. Então, semana que vem já é a 4ª semana. Então, eu quero alertar vocês o seguinte: vamos fazer as atividades de educação física, vamos fazer também os 5 S's, né? Que são as fotos de vocês estarem ajudando a mamãe a organizar a casa aí, tá certo? Então, as fotos e a aula de educação física, as aulas de educação física, vocês têm que fazer, porque se vocês podem fazer todas como vocês fazem. Português, matemática, história, geografia e ciência são todas importantes, tanto quanto educação física, né? E os 5 S's, que faz parte da trilha do Mário aí. Então, vamos fazer para que vocês cheguem na bonitinha final, tá bom? Beijinho para vocês até a final.